Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo número 1, nós vamos juntos ler até o versículo número 4. Eu quero também, quem encontrou, diga amém. Eu quero contextualizar o tema da pregação, que é ameaças à unidade. Ou seja, a gente vai buscar na pregação falar da importância da unidade, visando a importância da comunhão na igreja. E qual é a questão da contextualização? Nós estamos na escola dominical estudando os 5 propósitos da quarta igreja. E se você percebeu, nos últimos domingos, a pregação da manhã sempre tem a ver com aquilo que vai ser estudado na classe. Como foi com o pastor Fábio, que pregou sobre o serviço cristão, o maior exemplo, que foi Cristo. Depois, teve também a pregação do pastor Edson, e teve, semana passada, a pregação do pastor João sobre a grande comissão, envolvendo os 2 propósitos da igreja, missão e evangelização. E a ideia aqui é trazer algo que esteja alinhado com o propósito da comunhão. Você que nos visita, então, pode pensar assim: poxa, no final do ano o pastor podia trazer uma palavra pensando no que vai ser o ano que vem, ou agradecer por este ano. Então o motivo é esse. Nós estamos falando desse tema pensando na nossa escola dominical. Amém? Vamos ler juntos? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar. Pai bendito, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de, no último dia do ano, dia do Senhor, estarmos aqui reunidos para a Ti prestarmos o culto que só ao Senhor é devido. Já fomos tão abençoados nesta manhã com tudo que já aconteceu aqui, com a leitura da Sua palavra, que nos inspira a comunhão através do Salmo 133, com os louvores que foram entoados, com a entrega dos dízimos e ofertas, com a leitura, Pai amado, da Tua palavra maravilhosa, e com a oração que fizemos agora em favor das famílias. Já fomos abençoados por demais. Mas sabendo que o Senhor é o Deus pródigo, é um Deus que é abundante nas suas obras, continuamos a pedir que nos abençoe ainda mais agora, quando a Tua palavra está aberta, e que o nosso coração também esteja aberto para recebermos a palavra do Senhor. Fala conosco, Pai. Quanto a mim, peço graça, peço auxílio, peço poder do Espírito Santo para pregar Sua palavra com temor e tremor, com fidelidade, sob Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja de Filipos, lendo algumas coisas e ouvindo algumas coisas a respeito da igreja de Filipenses, ouvi muitos comentaristas e estudiosos dizendo que se o apóstolo Paulo tivesse que escolher uma igreja para que ele fosse membro, talvez ele tivesse escolhido a igreja de Filipos. Uma igreja que ele mesmo plantou, e a gente vai encontrar isso ali no capítulo 16 de Atos, naquela ocasião que o Espírito Santo o impede de ir para uma determinada região e o direciona para esta região. E nesse caminho, Paulo é um instrumento de Deus para a conversão de Lídia, para a libertação de uma escrava possessa, para a conversão do carcereiro e de toda a sua família,
e nesse contexto aquela igreja, ela é plantada. E esta igreja, como você que já leu sobre Filipenses, é conhecida como uma igreja que tinha virtudes, muitas virtudes. Uma igreja bem generosa, por exemplo, no aspecto financeiro. Era uma igreja que ofertava outros irmãos de outras comunidades, de outras localidades, uma igreja hiper parceira de Paulo na obra missionária, uma igreja que investiu muito financeiramente em Paulo, uma igreja que chegou a custear o ministério de Paulo quando ele pregava aos coríntios, quando ele pregava aos tessalonicenses. Então era uma igreja que não olhava só para si, olhava também para fora, mas a despeito dessas virtudes, esta igreja também tinha algumas situações que ameaçavam o bom andamento daquela igreja. E uma forte ameaça que pairava sobre esta igreja era a ameaça em relação à sua unidade. Então Paulo, munido de informações, enquanto estava preso em Roma, através de Epafrodito, que era um dos líderes da igreja de Filipenses, recebe então essas informações e começa assim esta carta aos Filipenses, se apresentando Timóteo, se dirigindo aos bispos, diáconos, líderes daquela igreja, e então ele começa a agradecer aquela igreja. Ele refere-se dizendo que tem orado a Deus alegremente por aquela igreja, grato por aquela igreja estar seguindo um caminho de obediência ao que eles tinham ensinado. Então, é uma carta onde Paulo, ele expressa a sua alegria, mas aproveita também a oportunidade para tratar alguns problemas que estavam surgindo naquela igreja, algumas dificuldades que estavam surgindo naquela igreja, e muito especificamente na questão interna, o relacionamento de alguns irmãos, como Evódia e Sintique, capítulo 4, versículo 2 e 3, depois eu vou entrar mais profundamente nisso. Como os judaizantes que estavam querendo levar para aquela igreja a heresia de que eles precisavam manter alguns hábitos judaicos, circuncisão, questão de alimentação, dizendo em outras palavras que só Cristo não bastava. Como, por exemplo, alguns mundanos, se você for perceber no capítulo 3, versículo 17 e 19, em outras palavras eles diziam: isso é besteira, todo mundo faz. Parece muito com algumas coisas que a gente ouve nos nossos dias, relativizando o pecado. Então aquela igreja enfrentava problemas externos, e aquela igreja também enfrentava problemas internos, e o apóstolo Paulo aproveita o relatório que recebe de Epafrodito para agradecer e também para tratar algumas situações. Ok, para o ano, ou seja, a partir de amanhã, vocês vão conhecer mais detalhadamente o propósito da quarta igreja para o ano de 2024, que é o propósito do avivamento. Não é isso, reverendo? Então nós teremos essa temática anual, o avivamento pessoal, avivamento familiar, avivamento missionário, e o último, se eu não estiver enganado, o avivamento eclesiástico, o avivamento na vida da igreja. E isso me trouxe à memória uma história que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos, que em um determinado domingo, quando ele havia sido convidado para pregar em uma grande igreja de uma capital do nosso país, e, como de costume, ele se preparou para essa pregação, mas do sábado para o domingo ele passou mal, muito mal, adoeceu demais, ao ponto de desejar ligar para o pastor da igreja e dizer: suspenda porque eu estou sem condições. Mas aí ele foi aguardando a misericórdia, não ligou. E o que aconteceu? Ele foi pregar. E ele disse que estava tão mal, que ele pegou uma das leituras da semana dele, da devocional, e fez uma pregação de no máximo 15 minutos, bem mal fisicamente. E ele disse que fez aquela pregação
totalmente dependente da graça mesmo, sem nenhuma condição física. Para o espanto dele, quando ele caminhava para o final daquela pregação mínima, um líder da igreja se levanta no meio do povo assim, tocado por aquela pregação e pela graça de Deus, e diz: pastor, me permita a palavra. Não era a escola dominical, era o culto noturno, o culto de 18 horas ou 17 horas. Isso não é comum na igreja presbiteriana. Enquanto o pastor prega, alguém levanta e pede a palavra. Muito raro. E aquele irmão, tocado por aquela palavra, tocado pela graça de Deus, se dirige ao pastor da igreja, que não era o pastor Augusto Nicodemos, e diz assim: pastor, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu vivo falando mal do Senhor, porque eu vivo criticando ao Senhor, porque eu vivo fazendo oposição deliberada ao Senhor. Me perdoe. De lá mesmo, do lugar que ele estava, ao vivo e a cores, todo mundo ouvindo aquilo. Depois, aquele irmão então se senta, e outro se levanta e pede perdão a um outro irmão, e o outro se levanta, concluindo. Houve ali um quebrantamento, um derramar absolutamente extraordinário do Espírito Santo. Quer ver? Que você vai concordar comigo? Sabe que horas terminou aquele culto? Uma coisa surreal para a igreja presbiteriana. Meia-noite. Meia-noite. Um pedindo perdão, outro pedindo perdão, outro pedindo perdão. Ou seja, houve ali um verdadeiro quebrantamento. E o pastor Augusto Nicodemos, ele faz questão de dizer assim: aquilo ali não teve nada a ver com a minha pregação, mas teve a ver com uma ação poderosa e extraordinária do Espírito Santo. E ele disse assim, ficou muito feliz com tudo que aconteceu, foi para casa. Domingo que vem vai pregar de novo. Ao que ele pensou? Vou pregar a mesma mensagem. Pregou a mesma mensagem, caprichou ainda mais. E ao término da pregação, o que aconteceu? Nada. Ação da graça de Deus. E ele conclui dizendo assim: irmãos, depois daquela noite de quebrantamento, pedidos de perdão explícitos, públicos, paredes de separação quebradas, ambientes de hostilidade, rivalidade, que foram quebrados, ele diz assim: aquela igreja vivenciou anos sucessivos de avivamento. Deus começou a enviar gente para aquela igreja, enviar gente para aquela igreja, enviar gente para aquela igreja, e aquela igreja vivenciou anos sucessivos de avivamento. Por quê? Como foi lido pelo pastor Edson aqui nesta manhã, onde existe a comunhão, onde existe a união, onde existe a unidade, ali, nesse ambiente, o Senhor faz o quê? Ordena a sua bênção e a vida para sempre, é a vida eterna. Então, por que essa introdução longa, essa explicação toda? Justamente para que nós possamos nos situar no que nós vamos viver ao longo desse ano, com a permissão do Senhor. Quem precisa de avivamento familiar, diga amém. Avivamento pessoal, diga amém. Avivamento missionário, avivamento eclesiástico. Então, o avivamento, ele sempre será precedido de arrependimento, de reconciliação e de uma igreja que viva a comunhão, e de uma igreja que viva a unidade. E quando eu falo em unidade, eu já estou me antecipando aqui no texto, e pensamentos, que é o que o texto vai dizer aqui: tenhais o mesmo pensamento. Não significa dizer que todo mundo tem que gostar de verde, todo mundo tem que gostar de rosa, que todo mundo tem que gostar de azul, ou que todo mundo tem que ser torcedor do Vasco, como o Felipe está aí desfilando com a bela camisa do Vasco. Bom seria se isso pudesse ser imposto, porque livraria muita gente de mau gosto. Mas não é, todo mundo tem que torcer para o Vasco. Não, unidade não é nesse aspecto. Nesse aspecto a gente tolera,
outros torcedores, que eu não vou querer falar coisa feia no culto, que torcem para outros times. Mas a unidade, por exemplo, vamos pensar no contexto da quarta igreja. Unidade no aspecto de vamos crescer em adoração. Estou contextualizando a situação da nossa igreja, dos 5 propósitos. Vamos crescer em serviço. Vamos crescer em evangelização, em missão, em discipulado. A ideia da unidade é pensarmos a mesma coisa em relação ao reino de Deus, avançarmos como igreja, termos o mesmo sentimento. Por isso, o tema das coisas que podem prejudicar toda essa realidade da unidade, do crescimento, do avanço, do avivamento, ameaças à unidade. E o que pode ameaçar a unidade? Veja comigo, a partir do versículo número 3 diz, vamos ler juntos? Nada façais por partidarismo. É interessante que anteriormente, versículos 1 e 2, olhe para o texto, Paulo diz assim, se há, pois, esse se aqui não é de dúvida, aqui é de certeza, ou seja, já que, uma vez que existe entre vocês exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, existe sim entre vocês entranhados afetos de misericórdias, completai. Paulo já era um homem alegre, ele estava preso, mas ele era alegre, ele era satisfeito em Deus. Olha o versículo famoso de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o versículo de Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, a despeito das circunstâncias, Paulo estava alegre, inclusive por algumas razões daquela igreja. Mas ele, dizendo assim, tem como aumentar um pouco mais essa alegria minha? Tem como esticar um pouco mais essa minha alegria? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Deus não joga palavras fora. E se Paulo está usando essas palavras, mesmo dentro de um contexto que já havia entranhados afetos de misericórdia, consolação, exortação, é porque existia ali uma dificuldade em relacionamentos. Veja versículo 27 do capítulo 1, dependendo da sua Bíblia, está no mesmo canto aí. Versículo 27, capítulo 1. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, como era o caso, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Repita comigo, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja de Cristo nunca é tão frágil quando ela está marcada por divisões, facções, partidarismos, grupos, para os jovens entenderem, panelas, guetos. Então, esse tipo de situação que não deveria existir, infelizmente existe, e quando existe, fragiliza a igreja, expõe a igreja, atrapalha a igreja em crescer na adoração, no discipulado, no evangelismo, na missão e sobretudo na comunhão. Então Paulo tem elogios àquela igreja, mas também Paulo tem problemas a tratar naquela igreja, e ele aponta, versículo 3, nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? É ter um partido, é ter o seu partido, o meu grupo, as pessoas com quem eu tenho mais afinidade. Se for para fazer com o meu grupo, eu faço. Se não for, eu não faço.
Se for do agrado do meu grupo, eu me envolvo. Se não for, eu não me envolvo. Se esta prática que está sendo sugerida pela igreja, ou proposta pela igreja, ela está convergindo com aquilo que o meu partido, ou que o meu grupo está afim, eu vou, senão eu não vou. Exemplo, na Bíblia, Sintique e Evódia, capítulo 4, versículo 2. Abra aí, por favor. Abra na sua Bíblia, viu? Não crie o vício com data show, não. Data show é para visitantes e para não crentes. Vamos ler juntos? Rogo a quem? A Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordemente o quê? No Senhor. No versículo 3, ele apela aqui para um servo lá, um líder da igreja, para resolver essa questão que estava acontecendo na SAF da igreja de Filipos. Duas servas de Deus da SAF, Serviço Auxiliar Feminino, a SAF Sociedade. A SAF de Filipos tinha duas líderes, duas mulheres crentes, duas mulheres de Deus, duas mulheres que já tinham sido envolvidas em missões junto com Paulo, mas agora pegaram a querela, pegaram o pé de briga. E onde estivesse um trabalho liderado por Sintique, o partido de Evódia não ia, na mesma igreja. Onde tinha um trabalho liderado por Evódia, a turma de Sintique não ia. Então Paulo tem essa informação e Paulo diz a um líder lá: resolva isso, porque isso fragiliza a igreja, isso não é bom para a igreja. A igreja, ela é um corpo feito de membros unidos e juntos, porque um corpo com os membros separados é um corpo esquartejado. Corpo esquartejado não é vivo, é morto. E ninguém mais do que Satanás para alimentar esse tipo de situação de partidarismo, de grupo, de panela, de divisão, de que se é esta sociedade que está liderando este trabalho, eu nem toco o pé ali, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, porque eu não acredito nisso, porque eu não tenho essa convicção. Se é um outro determinado grupo, o outro grupo também diz: eles não foram no nosso, nós também não vamos no dele. Então isso traz enfraquecimento para a igreja. Isso traz problema para o corpo de Cristo. Então, uma ameaça fortíssima à unidade da igreja é lançar mão do partidarismo. Grupos, panelas, guetos. Isso não está em acordo com o plano, o propósito e a vontade de Deus. E vou mais além. Isso é uma obra do diabo. E às vezes, servos de Deus, como Pedro, infelizmente, se colocam a serviço do diabo. Porque quem divide é o diabo. Porque quem cria panelas, guetos e grupos é o diabo. Deus é o que nos chama à mutualidade. Deus é o que nos chama a exercer a prática do uns para com os outros. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. Quatro diz assim, Romanos 12, 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm o quê? A mesma função. Cada um tem uma função. E eu preciso respeitar a função do outro, o chamado do outro. Eu preciso respeitar o serviço do outro. Anteriormente, versículo 3, que tem muito a ver com egoísmo, orgulho, vanglória, altivez, ele diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós,
que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense o quê? Com moderação acerca de você mesmo, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não leve ao extremo pensamentos acerca de você mesmo. Eu sou melhor, eu faço melhor, eu entendo melhor, eu conheço melhor, isso ou aquilo. Se fosse eu que fosse o pastor daquela igreja, se fosse eu que fosse membro do conselho, se fosse eu que fosse presidente da SAF, se fosse eu que fosse isso ou aquilo, se fosse eu. E Paulo está dizendo, não pense de si mesmo além do que convém. Em outras palavras, você é pó, você é verme, você é limitado, você não enxerga na curva. Então porte-se com humildade diante de Deus e diante dos homens. Se fosse eu é muito fácil. Versículo número 6, do mesmo capítulo de Romanos. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Versículo 10. Amai-vos, o quê? Cordialmente uns aos outros, com amor, o quê? Fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, dando preferência ao outro. Não, você fulano, vai você fulano, honrando o outro. Amai-vos uns aos outros. Quem planta a divisão é Satanás, mas Deus planta a unidade, a comunhão, a mutualidade. Amai uns aos outros. E amar, irmãos, não é só de boca, é de fato e de verdade. Jesus disse que é assim que a igreja dele vai ser conhecida como seus verdadeiros discípulos, em nos amar uns aos outros. Versículo 16, do mesmo capítulo de Romanos, diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Então o que é que Paulo está combatendo ali na igreja de Filipos? Partidarismo. Havia grupos. Havia o grupo de Evódia e havia o grupo de Síntique. Existiam pessoas que quando o trabalho era de uma, eles iam, quando era de outra, eles não iam. E isso estava trazendo problema para a igreja. Muito possivelmente nem se falavam. Você consegue imaginar crentes da mesma igreja que não se falam? Você consegue imaginar crentes da mesma igreja que passa um pelo outro e o coração faz... E quando falam é impossível estar unido a Cristo e viver em hostilidade com o irmão. Ou você está bem com o irmão, está em Cristo, ou você não está em Cristo e por isso você está mal com o irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, com muito temor. Tem muita gente pensando que é crente, mas não é crente. Tem muita gente que é membro de igreja, que é líder de igreja, mas ela não é crente. E como é que o Senhor diz isso? Porque, como disse o João Batista, meu ídolo da Bíblia, raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento, era assim que ele pregava, e ninguém chamava ele de ignorante. Pelo contrário, Jesus até o elogiou. Dentre mulheres ninguém foi como, os nascidos de mulheres ninguém foi como João Batista. E aquele povo querendo fugir da ira vindoura, eles vinham se batizar, mas eles não apresentavam fruto de arrependimento. Porque dentro do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem como uma pessoa estar ligada com Ele e ao mesmo tempo ser hostil a um irmão, a um membro do mesmo corpo. Não tem como a boca querer prejudicar o pé, morder o pé. Eu vou lhe morder, eu vou acabar com você. Porque se a boca morde o pé, o corpo vai ser prejudicado.
Então a gente precisa ter um raciocínio e um entendimento bíblico e pisar nas nossas vaidades, e pisar nos nossos orgulhos, e pisar nos nossos partidarismos, e pisar nas nossas ambições pessoais, e buscar a glória de Cristo, o bem da igreja, o bem da noiva, o bem do povo, e pisar em nome de Jesus, e esmagar debaixo dos nossos pés o partidarismo, mesmo por vezes tendo que digerir coisas das quais nós achamos estranhos, mas se não for fora da verdade, nós precisamos amar e ter comunhão com os nossos irmãos. Deixando bem claro que a base da unidade, a base da comunhão é a verdade, é a doutrina sadia. Eu não estou falando aqui que a gente tem que estar anuindo todas as coisas, independente do que seja, porque não existe unidade fora da verdade. Mas eu, como crente, tenho que ser a parte que busca amar, respeitar e lutar pela preservação da unidade, porque como eu e você sabemos, nós não criamos unidade. Efésios 4, do 1 ao 3, diz que a unidade ela é posta por Deus. Ela é estabelecida por Deus. Eu e você podemos fazer duas coisas: mantê-la, preservá-la ou destruí-la com o nosso partidarismo, com a nossa vanglória. O que é vanglória? É querer arrogar glória para si. É querer dizer, pastor Edson, eu faço, mas o senhor diz o meu nome lá na frente? O senhor diz que foi eu que fiz? O senhor diz que foi eu que criei o projeto? O senhor diz que eu encabecei? Eu dou a oferta, mas o senhor diz o meu nome lá, que eu dei uma oferta generosa para construir a obra, para continuar isso? Eu faço, mas eu quero proeminência, eu quero reconhecimento, eu quero holofote. Parente de Diótrefes, terceira epístola de João, só tem um capítulo, né, versículo 9. Amava a primazia, amava o reconhecimento. Se dá ibope, se tem reconhecimento eu faço, se beneficia o meu partido eu faço. Irmãos, aqui nós estamos numa igreja e num culto. Aqui não tem espaço para você dizer assim, isso eu digo amém, ou isso eu não digo, porque eu não concordo com isso ou com aquilo, desde que seja a Bíblia, desde que seja a verdade. Essa música eu canto, essa música eu não canto. Você tem todo o direito de não cantar se essa igreja aqui estiver pregando heresia. Mas se não for, cante congregacionalmente. Não queira cantar só a música que você gosta, não. Porque se eu for cantar as músicas que eu gosto aqui, música de crente, a maioria de vocês vão para casa. O que eu faço com essas músicas que eu gosto? Canto em casa. Canto no carro. Mas aqui eu respeito. E não deixo de cantar uma música. Tem músicas aqui que canta que eu não gosto. Mas eu canto. Porque eu não estou aqui para fazer o meu gosto. Eu estou aqui num ambiente congregacional, cultico, para adorar a Deus. Não tem heresia, tipo, tem sabor de mel. Se cantar aqui, eu não canto. Respeitando, mas não canto, que heresia. Digo mais? Você é o espelho. Não canto. Eu sei que eu estou chocando muita gente, mas nós somos pastores. Nós temos que ensinar você. Inclusive músicas heréticas. Então não canto. Então depois você vai me chamar para dizer qual é a heresia dessa música. Aí vamos reunir eu e o pastor Fábio, pastor Edson, pastor João. Eu só estou querendo dar um exemplo. Que eu tenho meus gostos. Os meus gostos, eu canto em casa, eu canto no carro, minha esposa canta. Nossa filha, o meu gosto é diferente de Sara. O meu gosto é diferente dela. Mas respeito. E em casa, em casa. Agora eu não posso chegar aqui na igreja e dizer, vamos cantar só isso ou vamos cantar só aquilo. Tendo como base que esta igreja zela pela doutrina, inclusive na música, eu vou cantar. Não fere a verdade de Deus, não fere a doutrina bíblica, eu vou cantar.
unidade. Na minha casa, eu canto tudo que eu quiser, de preferência de maneira bíblica. Mas até nisso, às vezes, o inimigo, ele quer causar um partidarismo, sem a gente imaginar que isso é um partidarismo, uma facção. Mas não é só o partidarismo que Paulo ataca. Ele está falando também da vanglória, de querer aparecer, de querer impor a sua vontade. Se não for do meu jeito, eu não concordo. Se não for do meu jeito, eu não vou. Se não for do meu jeito, eu não faço. Fragiliza a igreja. Abre brechas para o diabo atacar a igreja. Com fulano, eu não falo. Ciclano está liderando, eu não vou. É ciclano quem está cabeçando, nem passo perto. Você acha que isso é bonito? Você acha que Deus olha e diz assim: muito bem, meu filho, é isso aí, meu filho, palmas para você. Muito bem, minha filha, palmas para você. Não vá mesmo não, não vá mais não. Você acha que Deus faz assim? Ou será que Deus fala assim: irmão, esse irmão errou, essa irmã errou, perdoe. Ande mais 1 milha, 2 milhas. Olha, Deus falando: faça como Jesus fez com você. Perdoa seus pecados. Bola para frente. Não segura aí não. Em uma das palavras mais bem colocadas que o pastor trouxe ao longo desse ano: não congele a imagem da pessoa no erro não. Não congele. A pessoa errou. Pecou. Mas vai congelar? Vai congelar e vai dizer assim: não presta, não chegue mais perto, não ando mais junto, não faço mais isso. Partidarismo. E ao mesmo tempo vanglória, se sentindo melhor. E com isso, a igreja de Cristo sofre. Continua. Vanglória, o egoísmo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando. Olha que coisa difícil. Você pensa que o evangelho só pede você e a mim coisa fácil? Ele pede muitas coisas difíceis. Por exemplo, perdoar é difícil. Quem concorda comigo, levanta a mão e diga amém. Perdoar é difícil. Ele pede mais: ame o seu inimigo. Tu já pensou? Até minha filha disse assim: pai, como é que eu me casaria com um torcedor de um determinado time aí, pai? Que eu não ouso dizer o nome. Já pensou, pai, se aparecer um cara na minha vida, crente, que torce para esse time, como é que vai ser, pai? É problema, filha. Aí a Bíblia me salvou: ame os seus inimigos. Nós temos que amar inclusive os inimigos. É fácil? É fácil, sim ou não? E o que ele está dizendo aqui? Considere o seu próximo superior a você mesmo. Tendo em vista a nossa tendência de orgulho, de vaidade. É difícil olhar para minha esposa e dizer: ela é superior a mim mesmo, ela é melhor do que eu. Olhar para o pastor João e dizer: ele é melhor do que eu. A tendência é dizer: eu sou melhor do que ele, eu faço melhor do que ele. Mas a instrução bíblica é: considere o seu próximo superior a si mesmo. Então, o pastor Edson, hierarquicamente, ele é superior a mim aqui na igreja. Então eu não chego para ele e tiro uma brincadeira com ele. Eu não tiro. E nem levo outras coisas respeitando a hierarquia. Então aí a ideia é essa: se você considera o seu próximo superior a você, você não vai maltratar, você não vai ofender, e você vai considerar. Agora o que a gente quer no mundo do partidarismo, da vanglória, do orgulho e do egoísmo é: eu sou melhor. Se fosse eu, você ia ver como é que ia funcionar esse ministério, você ia ver como é que ia funcionar essa sociedade, você ia ver como esse conselho ia ser, se fosse eu. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 1, o centro é a pessoa de Cristo. Filipenses 2, o centro é: priorize o outro, valorize o outro. E o evangelho não é egocentralizado, o evangelho é outro-centralizado. E o evangelho não é egoísmo, o evangelho é altruísmo.
Então está aí as ameaças à unidade da igreja: o partidarismo, a vanglória, o egoísmo e o orgulho. Porque a base de todas essas coisas é o orgulho, é o não abrir mão, é não ceder, é não reconhecer que o outro errou e que eu também posso errar igual ou pior do que ele. Mas eu prefiro assumir uma postura que está muito forte aí fora e lamentavelmente invadindo a igreja: a cultura do cancelamento. Fez assim? Escanteia. Fez assim? Dá um gelo. Fez assim? Encosta. Cultura do cancelamento, até no mundo, ela é maligna. Quanto mais dentro da igreja. Quanto mais dentro da igreja. Sabe qual é a cultura de Deus? Ainda que o justo caia 7 vezes, ele vai levantar. Errou, tem misericórdia. Errou, tem perdão. E eu não estou falando aqui de abraçar erro. Eu não estou falando aqui de você compactuar com vida de pecado, com vida de erro deliberado. Eu estou falando aqui de ser gracioso, misericordioso com quem errou. Com quem errou, mas que está arrependido. Não é com gente que está dentro da igreja e vivendo como verdadeiro filho do inimigo. Você que vem para essa igreja, venha para ser um discípulo de Jesus, para viver para a glória de Jesus. Você que está aqui, viva para a glória de Deus, viva como um discípulo de Jesus, pague o preço. E como é que Paulo propõe a resolução desse problema da igreja de Filipenses, que está vivendo aquela ameaça à unidade, aquele partidarismo, aquele gueto, aquela panela: Evódia tá, eu não vou, Sintique tá, eu não vou. Como é que Paulo busca resolver esse problema? Paulo traz 4 exemplos de gente que pensava mais no outro do que si mesmo: Jesus Cristo, o próprio Paulo, Timóteo e Epafrodito. Você pode ler isso ao longo do capítulo 2, mas eu quero me ater e concluir nossa pregação olhando para o maior de todos os exemplos. Paulo está dizendo assim, versículo 5, apontando para o maior de todos os exemplos, aplicando a vida prática da igreja, aquilo que há de mais denso, mais robusto da teologia bíblica, da teologia de Cristo, a cristologia. Ele traz o estado de humilhação, de exaltação de Cristo, teologia pura, para resolver um problema prático do dia a dia da igreja. Não tem condições de falar com o seu irmão que pecou, não tem condições de perdoar o seu colega de trabalho, não tem condições de voltar à amizade com o seu ex-namorado, ou com o seu pai, ou com o seu irmão, ou com o seu filho. O negócio está feio assim que você não consegue mais chegar perto, não consegue mais falar, não consegue mais aproximar com amizade, com graça. Está tão feio que você: pastor, não consigo nem olhar, eu não consigo nem olhar, quanto mais falar, eu não consigo chegar perto, eu não consigo ter amizade, eu não consigo, pastor. Fez uma coisa muito grave comigo, fez uma coisa muito grave com alguém da minha família, traiu minha confiança. Paulo resolve isso, sabe como? Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma atitude, a mesma maneira que houve em Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus fez? Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele deixou o céu. Ele sim que tinha todos os motivos para dizer: não vou, não quero, essa gente ruim, esse povo rebelde, esse povo pecador, eu não vou, eu não quero. Ele se esvaziou, sendo Deus se fez homem, sendo o Rei dos reis se fez servo, sendo o Criador e o dono do universo. Como disse o pastor,
se faz um zigoto, fica ali no ventre de uma mulher, mama no seio dela, é educada por ela, recebe instruções dela, vive entre nós, sem falar que nasce numa manjedoura, no fundo de uma estrebaria, porque não tinha lugar para receber o Rei dos Reis, envolto em uma manta. E ele não diz: eu não vou, eu não faço. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está aplicando. Sejam humildes, sejam humildes, abra mão, sofra o dano, não segure, abra a mão, ceda, sofra o dano, confie em Deus, se humilhe. Ele diz: pois ele, versículo 6, olhe para o texto por favor, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E ele tinha toda a razão para fazer isso, porque ele é Deus, sempre foi, sempre existiu. Mas em favor dos outros, a saber, eu e você, cujo nosso mérito é ser comido por verme, cujas nossas melhores obras é como um trapo de imundícia, em nosso favor, ele desce, ele se humilha. Acostumado a ser exaltado pelos anjos, ele vem para ser cuspido pelos homens. Acostumado a receber cânticos de serafins, de querubins, de anjos, santo, 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 ele desce para receber o nome Beelzebu. Ele desce para ser cuspido na face, para ser esbofeteado na face, para receber uma coroa de espinho e sangrar, porque ele pensou nos outros, a saber, eu e você. Paulo está dizendo assim: olhe para esse exemplo. Se você olhar para esse exemplo, você vai conseguir olhar para qualquer pessoa e respeitá-la e amá-la, e você ser um elo de unidade, você falar: eu falei, mas ela não falou, eu busquei perdão, mas ela não perdoou. Problema do outro, faça a sua parte, limpe seu coração, vive em paz, durma bem, deixe de adoecer. Não estou dizendo que todas as doenças têm a ver com rancor, com mágoa, com ódio, mas muitas sim. E muitos atrasos na vida também, porque pega uma situação de 10 anos, de 20 anos, segura, não perdoa, enquanto ela ou ele não reconhecer, enquanto não vier, não se humilhar, eu não perdoo. Quem sofre é você. Você sofre. Você é o depósito dessa bomba a bomba do ódio. Morra. Fez isso, fez aquilo, morra. Agora, se você permanecer nessa postura, mantenha a sua coerência, mesmo quando a pessoa morrer, viu? Porque tem gente que é um ódio danado enquanto está vivo. Quando morre o pai, morre a mãe, morre o irmão, morre a mulher, morre o vizinho. Não vá. Não vá. Diga assim: graças a Deus morreu. Morreu meu inimigo. Vai prestar conta com Satanás. Se você quiser ser coerente com o seu ódio, com a sua vingança. Como nós somos pastores, vira e mexe, estamos lá em cemitério, velório. E como a gente conhece parte da vida de muitas pessoas, às vezes você vê gente que nunca amou na vida e na hora da morte está chorando. E eu, como sou bonzinho, eu digo: hipócrita. Não fez isso, não fez aquilo na vida e agora está chorando. Ele se esvaziou. Ninguém esvaziou Jesus, porque ninguém pode esvaziá-lo. Ele esvaziou-se. Ele se humilhou. O texto continua dizendo: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Aí o ápice do estágio de humilhação de Cristo. Humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Só morria na cruz os piores. Mas veja,
outro aspecto maravilhoso da teologia. Aqui é o estado de humilhação, mas porque ele se humilhou, começa agora o estado de exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deus lhe exaltou de uma maneira que o nome dele está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós já fazemos isso, reconhecemos Ele como Senhor espontaneamente. Mas aqueles que ainda não fazem, os rebeldes, os ímpios, os idólatras, um dia o farão, ainda que necessário seja, nas palavras de Paul Walsh, quebrada as rótulas dos seus joelhos. E será tarde demais. Não imite a postura do ímpio, negando perdão, mantendo hostilidade, sustentando parede de separação. Imite o exemplo de Jesus, que se deu em favor dos outros, que sendo Deus, eu quero que você vá para casa com isso na sua cabeça. Como é que um Deus tão grande se torna um ser humano? Como é que um Deus tão grande nasce numa estrebaria? Como é que um Deus tão grande vem viver entre nós e ainda ser humilhado, cuspido? Como que um Deus tão grande faz isso e eu seguro algo que alguém fez contra mim, ou contra alguém da minha família, ou tomou uma atitude que eu não concordo, eu seguro? Você não é crente. Você não é crente. Eu sei que eu vou levar alguns puxões de orelha, mas também não vou deixar de dizer o que eu creio. Gente que não perdoa, que fica ali segurando a vida, está contribuindo para levantar muros de separação. Não está contribuindo para a unidade. Eu concluo, ou estou concluindo, dizendo, irmãos, Deus nos livre do partidarismo. A igreja pode dizer amém? Deus nos ajude, a mim, eu preciso muito disso, e a você, sermos humildes. Amém? Pensarmos no outro, darmos primazia ao outro. E lembrando o que o pastor Augusto Nicodemos disse, depois que aquela igreja tomou a atitude do perdão mútuo, confissões públicas, aquela igreja vivenciou anos seguidos de avivamento. Que seja assim com a nossa igreja. Que Deus nos leve cada vez mais à unidade, e que Deus nos leve a um verdadeiro avivamento. Porque como nos ensina a palavra de Deus, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Versículo final. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos ficar de pé? Vamos cantar só um trechinho dessa música aí, viu? E aí a gente, pastor, vai liberar a gente para a escola dominical.